E agora? Tá Tá pra ver. vendo? Pronto. Então vamos lá. Eu optei, como eu falei no grupo, né? Que inclusive acho que semana retrasada eu já havia postado, né? Que havia, eu coloquei lá no grupo um, um- uma postagem de um Instagram, que o Instagram é bem interessante, inclusive. E aí eu já havia falado, já havia colocado, né, lá no grupo sobre essa mudança na NR4 que fala sobre o SESMIT. E como eu já falei para vocês também em algumas aulas, que eu cito o SESMIT e a CIPA, né, e que eu sempre falo que tem uma matéria específica, então chegamos nela. Então hoje eu vou falar sobre a NR4, que é o SESMIT, e a NR5, que é a CIPA, certo? A NR4 teve essa atualização, então eu achei esse vídeo mais dinâmico, né, para vocês entenderem o antes e o depois. Acabei que eu nem modifiquei o slide, que é justamente para vocês entenderem como era e como estava, mas esse vídeo já faz uma comparação bem interessante. E aí são 11 minutinhos, e aí terminando, aí eu sigo com a aula lá no slide que fala sobre a CIPA, certo? Depois eu vou disponibilizar esse link, né, desse vídeo lá no grupo também. Eu achei essa aula, esse vídeo bem dinâmico, bem que ela faz a comparação, as mudanças, ela fala sobre todas as mudanças, tem alguns que falam mais resumido. Então eu achei bem interessante e bem didático. Melhor do que eu estar falando só textos, né? Até porque a gente não tem muito contato aqui, e ficar muita informação e vocês não conseguirem assimilar. Eu vou dar play aqui. Conseguem ouvir? Dá Agora pra eu dei. ouvir. Certo, agora eu dei pausa. Sim, tô ouvindo. Pronto, pois lá vai. Então, só sempre que puder, eu vou pausando aqui, né, para a gente ir falando sobre. Então, antes, né, tinha esse nome aí, engenharia, ainda tinha esse E a mais aí, que não entrava nem na sigla, né, abrangia algo mais complexo, mas aí voltou, abreviaram, né, amenizaram aí para serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Realmente faz mais sentido, né? Porque o SESMIT, embora ele seja composto por engenheiro do trabalho e tudo, mas a equipe maior, né, é voltada aí para a saúde realmente, medicina, né, para a medicina do trabalho, como enfermeiro, técnico, fisioterapeuta em algumas situações, vocês vão ver, certo? Então, no nome retirou-se aí essa em engenharia de segurança, né? E ficou aí só serviço especializado em segurança e medicina do trabalho.
Então, aí é a questão da CIPA, né? Então, quando existir SESMIT, né, na empresa, porque vocês vão, eu já falei, mas vocês vão ver a questão do dimensionamento a partir de quando é obrigatório, né, na empresa, tal e tal. Então, sempre que fala em CIPA, né, juntamente vem aí o SESMIT, certo? Então, o próprio vídeo agora fala, né, que a CIPA participa aí também, nessa interrupção dessas atividades. Então, sempre elas vão estar, quando fala em CIPA, sempre tem que vir SESMIT e vice-versa.
Pronto, então, deixa eu só colocar aqui o slide. Aqui, né, ainda deixei as informações antigas, vamos dizer assim, para a gente fazer a comparação, mas o vídeo ele já mostra, né? Então, dando continuidade, né, a nossa disciplina de atenção à saúde do trabalhador, o nome que está no título, Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, então, exclui essa engenharia e serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, certo? Então, o SESMIT, né, agora a gente vai falar sobre o que é algo mais aprofundado, resumidamente. Um resumo aprofundado. Então, o SESMIT é, na prática, uma equipe de profissionais de saúde que atua dentro das empresas para proteger a integridade física dos colaboradores e prevenir doenças ocupacionais. Seu objetivo principal é tornar os locais de trabalho mais seguros por meio de ações como avaliações periódicas de setores e criação de projetos de melhorias em todo o ambiente laboral, deixando-os mais livres de risco. Esse time é essencial também à manutenção de qualidade de vida e do bem-estar dos serviços corporativos. Então, aqui tem as atribuições, né? Como a gente viu no vídeo, essa questão de determinar os equipamentos de proteção, que aí é o segundo ponto, então foi excluída da NR4, tendo em vista que a NR6, que é a responsável pelos EPIs e EPCs, né, por regulamentar os EPIs e os EPCs, já tem tudo que se faz necessário, certo? Mas, como a gente viu lá, não deixa de ser a obrigação da SESMIT, né, fazer aí essa vistoria, enfim. Então, responsabilizar tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento disposto nas normas regulamentadoras, aí em cima, né, que eu pulei o primeiro. Colaborar nos projetos e implantações de novas instalações físicas, manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de treiná-la, apoiá-la, atendê-la conforme dispõe a NR5. Ministrar treinamentos de segurança de segurança no trabalho. Então, a CIPA, ela agora tem que estar muito dentro disso, né? Quando existir o SESM, ela tem que estar totalmente interligada com isso, para fazer com que os trabalhadores, já que a CIPA ela é feita, né? Ela é composta pelos trabalhadores de diversos setores, então é importante que os mesmos estejam participando assiduamente. Os profissionais que fazem parte lá, né, do SESMIT, como a gente viu no vídeo, segundo o ANR, são auxiliar de enfermagem no trabalho, que é responsável pela assistência aos pacientes, né, zela o seu conforto e bem-estar, auxiliando enfermeiros e médicos. Enfermeiro do trabalho é o líder do quadro de auxiliares, isso quando o dimensionamento permitir, né? Vimos aí que não é obrigatório no ambiente de trabalho, né, na saúde ocupacional, o enfermeiro do trabalho se responsabilizar, né, pelo auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Então, vai ficar fugindo às vezes as palavras. É muita informação que eu quero passar e fica fugindo, dá o tilt. Enfim, então, quando se tiver o enfermeiro do trabalho, ele é responsável, né, do quadro dos auxiliares, né, de ser responsável pelo quadro dos auxiliares ou técnicos de enfermagem, executa os procedimentos mais complexos de enfermagem de acordo com as indicações dos médicos, coleta dados sobre doenças ocupacionais e participa dos treinamentos sobre o uso de EPIs e entre outras funções. Então, quando se tiver, de acordo com o dimensionamento do SESMIT, quando se for obrigatória a presença do enfermeiro, a função dele é essa, certo? Engenheiros de segurança do trabalho são os engenheiros ou arquitetos especializados em engenharia de segurança do trabalho. A missão deles é atuar na gestão da segurança e da saúde para diminuir perdas resultantes de acidentes ou doenças ocupacionais,
Médico do trabalho, realiza consultas, atendimentos médicos, executa os procedimentos necessários para prevenir doenças, promove a saúde coletiva e individual, realiza perícias, auditorias, sindicâncias, coordena programas ligados à saúde e difunde conhecimento sobre a medicina do trabalho. O médico do trabalho também participa de outros programas, entre os quais o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que é o PPRA, e o PCMSO, que a gente acabou de ver também no vídeo, só que foi modificado, mas como o texto aí também não fala que ele é que é o coordenador, vamos dizer assim, né? Mas só para enfatizar que todos os profissionais são obrigados, né? Vamos dizer assim, se faz necessário que faça parte aí do PCMSO. O médico do trabalho também é responsável pela emissão de documentos, como a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, e o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, a LTCAT. Técnico de Segurança do Trabalho, elabora e implementa políticas de saúde e segurança na empresa, realiza auditorias periódicas, verificando fatores de controle de doenças, acidentes e qualidade de vida. Suas tarefas incluem ainda examinar itens de combate a incêndio, investigar acidentes, ministrar treinamentos e providenciar inspeções. O técnico de segurança do trabalho deve ser registrado no MTE, que é o Ministério do Trabalho, né, e Emprego. Quanto aos demais profissionais que vão compor o SESMIT, eles também precisam ser habilitados, de acordo com a exigência da norma regulamentadora. Então, eles precisam ter aí a especialização de, como nós, né, enfermagem do trabalho, por exemplo, o técnico também, o técnico de segurança do trabalho, entre outros profissionais. Todos precisam ter essa especialização, certo? É um caso que eu até fiquei bem assim, bem feliz, inclusive, para mim, que eu acho que eu já comentei em outras aulas, não sei se alguém aqui já estava, que eu estava sinceramente pensando em fazer um técnico de segurança do trabalho, porque eu via mais portas, né, de empregos abertas do que para enfermagem do trabalho, justamente para enfermeiro do trabalho, justamente por causa do dimensionamento do SESMIT, né? E aí tem umas empresas aqui que precisa de um enfermeiro, tem uma enfermeira, mas ele não exige que seja enfermeira do trabalho. Então, eles fazem a admissão dessa enfermeira, mas ela precisa ter a especialização de urgência e emergência, né? Para, enfim, lidar com alguma situação de urgência e emergência. Então, existe N requisitos, né? Nessa empresa, por exemplo, eu fiquei bem surpresa, eu não sabia. Até porque, como eu falei, essa questão do dimensionamento, o enfermeiro a gente vai já ver, eu vou já explicar o porquê. Meu Deus, esse cachorro tem que surtar em uma aula. Luke, venha pra cá. E aí, que também foi revisto aí no vídeo, que foi ser feito essa alteração. Deixa eu chamar ele para cá, porque ele vai ficar soltando aqui. Ei, passa cá, passa para dentro. Ora, passe. E não sai daqui, não. Então, foi revisto aí, foi modificado o dimensionamento quanto ao enfermeiro do trabalho, que antes, né, era preciso aí, dependendo do grau de risco, 2 técnicos de trabalho e nenhum 2 técnicos de enfermagem do trabalho e 0 enfermeiro do trabalho. Hoje, a partir do grau 1, né, já se permite, se é possível ter aí a solicitação, a admissão de um enfermeiro do trabalho. Embora ainda continue com, a partir de 3.501, salvo me engano, funcionários. Então, é muito funcionário, mesmo que seja um grau de risco 1, né, que já é um avanço, porque não tinha, o enfermeiro ele só entrava lá no grau de risco 3, e aí já, querendo ou não, é um avanço, né, mas ainda se solicita aí uma grande quantidade de funcionários.
Então, os outros profissionais que podem compor o SESMIT, né, mas que não é obrigatório, vamos dizer assim, é o psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e assistente social, certo? Dimensionamento do SESMIT, que fala sobre a quantidade de profissionais de cada categoria que formarão o SESMIT da empresa, e o dimensionamento depende de dois fatores. Volte para cá. Então, como é feito o dimensionamento, né? Depende do número total de funcionários no estabelecimento da empresa e depende do grau de risco da atividade principal da empresa. Vamos entender agora. Então, o quadro 1, que é este aqui, que ele fala aí, ele tem a relação da classificação, né, das atividades econômicas, que aí é o KNAI, que ela fala no vídeo, né, que corresponde ao grau de risco. Porém, como foi relatado lá no vídeo, dependendo da, da quantidade dos números de acidentes de trabalho ocorridos em 5 anos, esse grau de risco ele pode ser modificar. Então, a empresa que ela começou com grau de risco 1, né, se a pessoa, se é observado é, que existe, sei lá, existiu dentro de 5 anos uma frequência de acidentes de trabalho, então não é um grau de risco 1, né? Pode ser modificado. Então tem que se fazer aí uma avaliação. Então tem essa novidade aí que esse grau de risco, né, esse grau de risco da empresa, ele precisa ser atualizado de 5 em 5 anos, certo? Então, só para mostrar aqui, esse quadro é gigante, até porque é de A a Z, né, a questão dos tipos aí das atividades. Então, vamos supor que quando ela falou também lá A, B, C, é nessa questão dos códigos. Então, dentro do código A, de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura, enfim, serviços relacionados a esses setores aí, né? E aí tem cultivo de cereais, cultivo de cana-de-açúcar, de fundo. Então, imagine quantos códigos, quantas denominações não tem dentro de uma só atividade, né? Mas vamos supor que minha atividade econômica está aí, cultivo de soja. E aí tem aqui o GR, aqui na última fileirinha, que é o grau de risco. Então, nesta tabela, nesse quadro, né, é, o meu risco, minha empresa, minha denominação aí é de grau 3. Então, primeiro eu preciso saber, quer dizer, primeiro, né, o quadro 1, primeiro eu preciso saber o meu grau de risco, qual a minha atividade, qual o grau de risco que a minha atividade econômica dispõe, certo? Então, descobri meu grau de risco é o 3. E aí, quantos funcionários eu tenho? Certo? Então, aqui estamos simulando que minha empresa ela tenha de 501 a 1.000 funcionários. Então, faz literalmente um cruzamento de informações. Então, vamos aqui para a primeira coluna, grau de risco. Meu grau de risco é 3, certo? 1, 2, 3, 4. Meu grau de risco é um 3. E lá na coluna horizontal lá de cima, eu tenho de 501 a 1.000 funcionários. Então, eu faço esse cruzamento, como está mostrando aí em vermelho, e eu sei quantos profissionais eu preciso para montar o meu SESMIT, certo? Então, observem aí que chega no grau 1, né, de 50 a 100 não é obrigatório. Por isso que eu falo, quando se tem, vocês vão ver algum texto, vocês vão ver algum vídeo, quando se tem o SESMIT, por quê? Porque no grau 1, de 50 a 500 funcionários, né, não se é obrigatório ter um SESMIT. No grau 2, também de 50 a 500 funcionários, não se é obrigatório o SESMIT. Então, não preciso ter nenhum desses profissionais na minha empresa, caso eu tenha esse número de funcionários, certo? Então, aí, o enfermeiro do trabalho, observem que no grau 1, ele só era admitido a partir de 3.501 a 5.000 funcionários.
né, no grau 1. E ainda tem essa questão desse tempo parcial, que é no mínimo de 3 horas. Então, se eu quisesse contratar aí um enfermeiro do trabalho, ele teria que passar, não necessariamente ele teria que ficar o tempo integral, né? Tipo, trabalhar as 8 horas, enfim. Então, o dimensionamento do SESMIT é este, certo? E é feito esse cruzamento. Lembrando que, observação aí embaixo, hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar um enfermeiro em tempo integral. Então, a exceção aí, né, nesses serviços, nesses setores de saúde, a partir de 500 funcionários, eu já preciso de um enfermeiro do trabalho em tempo integral, certo? Então, existe essa exceção aí. E bem como, né, é, a gente viu no vídeo, o enfermeiro do trabalho, nesses setores de saúde, né, enfim, que envolve saúde, ele é responsável pelo técnico de enfermagem do trabalho. Então, nessas situações é a exceção. Então, o dimensionamento do SESMIT, ele é feito desse jeito. E aqui são os quadros 3 e 4, que são os quadros de acidentes com vítimas, doenças ocupacionais, quadro 5, insalubridade, quadro 6, acidentes sem vítimas. E é isso. Sobre o SESMIT, basicamente, são essas as informações. Esses quadros se disponibilizam lá no, na própria ANR, certo? No artigo. E aí vamos falar sobre a CIPA, né? Como eu falei, eles sempre estão grudadinhos aí. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí a CIPA, ela é uma comissão prevista pela legislação brasileira, formada por trabalhadores e por representantes do empregador eleito para por representantes do empregador eleitos para, quase não sai, para ela, que tem como objetivo a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Óbvio, né? Sempre, claro. Os membros da CIPA ou cipeiros são os próprios funcionários, titulares ou suplentes, que irão dividir suas funções rotineiras de trabalho com o trabalho voluntário de prevenção e manutenção de segurança do trabalho da CIPA. As atribuições da CIPA, identificar os riscos do processo de trabalho, até porque, ela é formada por trabalhadores, então ninguém melhor, como eu sempre falo, ninguém melhor do que aquela pessoa que trabalha, né, naquele setor para conhecer os riscos, né, para identificar os riscos naquele setor. Então, identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco. Então, o mapa de risco é a atribuição da CIPA, com participação do maior número de trabalhadores, com a assessoria do SESMIT, onde houver, certo? Lembrando daquele detalhe lá. Elaborar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação de profissionais de ação nos locais de trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. O processo eleitoral da CIPA é realmente uma eleição, né? Então, a comunicação escrita em 2 vias ao sindicato da categoria sobre o começo do processo eleitoral, cabendo ao chefe do sindicato protocolar o recebimento e devolver uma via à empresa. Publicação e divulgação do edital em pontos acessíveis que permitam boa visualização em um período mínimo de 45 dias antes que se encerre o mandato atual. Inscrição com prazo mínimo de 15 dias, conforme o edital, que determina as datas do início e do final das inscrições. Todos os funcionários da empresa podem se candidatar sem levar em conta setores de trabalho. O emprego é garantido a todos os funcionários até a eleição.
É igual uma situação que eu nem sabia disso, eu vim saber esse ano agora nessa eleição, que tem um período, também não nem sei o período agora, mas é uma semana antes, eu acho, da eleição, que a pessoa não pode ser presa. Que arrumação, quer dizer que eu vou pintar e bordar e não vou ser presa? Não pode ser presa. Aí agora lembrei aí que essa história até a eleição a pessoa não pode ser demitida. Assim é bom. Processo eleitoral da CIPA, efetivação da eleição no período mínimo de 30 dias antes de terminar o mandato da CIPA, realização da eleição em um dia normal de trabalho, desde que nesse horário seja possível a participação de todos os funcionários ou da maioria. O voto é secreto. A apuração dos votos em horário de trabalho fiscalizada por representantes dos funcionários e representantes do empregador, porque tem as pessoas indicadas pelo empregador, vocês vão ver já já. Possibilidade de eleição por meios eletrônicos. Os documentos da eleição devem ficar guardados pelo empregador no prazo mínimo de 5 anos. Então, 5 anos tem que ter ali todos os arquivos de como aconteceu, o edital, tudo guardado por pelo menos 5 anos e ficar à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego, caso chegue alguma investigação, alguma fiscalização, precisa se ter de fácil acesso. Não é, vixe, tá no depósito, no fulano não tem a chave, ciclano não tem. Não, tem que estar de fácil acesso. O mandato da CIPA, o membro titular perderá o mandato sendo substituído pelo suplente quando faltar mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativas. Ordinárias são as reuniões que acontecem, por exemplo, ó, toda terceira segunda-feira, estou só supondo, né? Toda terceira segunda-feira do mês, nossa reunião está marcada, né? Então, é uma reunião ordinária, né? Tem uma ordem, tem uma logística, né? É programada, certo? Porque tem as extraordinárias, que vocês vão já entender o porquê. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano e é permitida a reeleição, uma reeleição. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado, eleito para o cargo de direção de comissão interna, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né, da CIPA, a pessoa que estiver lá com o cargo, né, da direção da comissão, desde o seu registro da candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, não se pode, a não ser que seja por justa causa, não se pode ser demitido o diretor aí da CIPA por até 1 ano depois do seu mandato. Então, ele tem 1 ano de mandato, né? E depois disso ele tem mais 1 ano assegurado para essa questão da dispensa, né? A não ser que seja por justa causa. Aí sim, por justa causa ele pode ser demitido. As reuniões da CIPA, as reuniões ordinárias, né? Serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado, né? Não é de qualquer forma, né? É feito realmente um ambiente de reunião. E as extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência. Então, tipo, é uma emergência, é uma extraordinária, né? Então, uma coisa grave, né? Aconteceu um acidente de trabalho grave ou fatal também, e quando houver uma solicitação de alguma representação, de alguma fiscalização, de algum risco, de alguma, sei lá, enfim, algum risco grave aí é feita, é urgente, agora, na verdade, é emergente, né? Em alguma situação corretiva aí de emergência. Então, é feita aí essa solicitação dessa reunião extraordinária. Então, tem que ser PayPuff, não tem que esperar para ver isso, mas a reunião da gente só a próxima semana. Não, tem que ser o mais rápido possível. As obrigações do empregador e dos empregados. Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes do plano de trabalho. Então, o empregador, né, claro, ele tem que proporcionar aí um ambiente saudável de trabalho, né, enfim, disponibilizar aí os EPIs, as condições necessárias, né,
garantindo que o serviço ocorra, né, da melhor forma possível. E cabe aos empregados participar da eleição de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, né? Não é porque, vamos supor aqui, porque eu queria ter ganho, fulano ganhou, eu não vou ajudar, deixa lá, deixa pegar fogo, deixa desmoronar. Não, pelo amor de Deus. Então, colaborar com a gestão da CIPA, essa questão também de colaborar com o uso de EPIs, né? Porque se é repassado as informações, mas muitos deles não se usam da forma que é para utilizar, se faz de doido, não, isso aí incomoda, eu estou acostumado a não usar, enfim. Indicar a CIPA ao SESMIT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para melhorias. Então, o empregado, eu como funcionário, eu como empregado, eu posso indicar a CIPA ou, né, dependendo se houver, ao SESMIT e ao empregador em situações que eu observo. Então, por isso que, querendo ou não, também é uma colaboração, né? Se eu observei uma situação de risco que eu posso colaborar com essa informação ou até com a ideia, eu acho que fica melhor dessa forma, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito para amenizar, enfim. Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Então, além de eu observar as situações, eu preciso também aplicar. Como eu citei o exemplo do EPI, né? Não adianta só disponibilizar, não adianta só treinar se eu não vou aplicar isso para a minha vida, se eu não vou utilizar de forma correta como deveria ser. A atribuição do presidente e de vice-presidente da CIPA. Então, o presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, como falei no slide anterior, o empregador, né, no caso, essas pessoas geralmente são indicadas, presidente e vice-presidente são indicadas pelo empregador, então, eles têm que dar, né, condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho, coordenar, desculpa, e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados, delegar as atribuições aos membros da CIPA, promover o relacionamento entre a CIPA e o SESMIT, quando houver, então sempre vai ter esse quando houver, né? Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores, então precisa-se todos os trabalhadores ter conhecimento das decisões, dos planos, dos riscos, né? Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA e constituir uma comissão eleitoral. Então, essa questão aqui, deixa eu voltar aqui um slide. Questão na eleição aqui. Apuração no 1, 2, 3, 4, no quarto ponto. Apuração dos votos em horário de trabalho fiscalizada por representantes dos funcionários e por representantes do empregador. Então, esse número será definido pela comissão eleitoral. Então, essa comissão eleitoral, né, Chega, cadê? Tá aqui. Essa comissão eleitoral, ela é constituída pelo presidente e vice-presidente indicado pelo empregador, certo? Tem aí na letrinha F aí. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPAT. Esse é o nome dado a uma semana de atividades temáticas e direcionadas para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Trata-se de uma semana voltada à prevenção, tanto quanto se diz respeito aos acidentes de trabalho ou às doenças ocupacionais. A CIPAT é uma das atividades obrigatórias para todas as comissões internas de prevenção de acidentes. Foi criada no ano de 71, de acordo com o decreto 68.255, onde se normatizou e regulamentou-se a campanha interna de prevenção de acidentes de trabalho. E a CIPA tem a incumbência, né, tem a responsabilidade de promover e programar a CIPAT, que deve ser realizada anualmente. Então, uma vez ao ano, tem que ser realizada aí a CIPAT, e nessa semana são feitas palestras de educação em saúde, né, de orientações de prevenção de acidente, né? Então, é meio que uma educação em saúde mesmo, são aquelas palestras, aquelas orientações que tem que ser feitas, né, todos os dias, semanalmente, diariamente,
com eles, que são essa questão né, de evitar acidentes, dos corretos de EPIs, nananana, mas é obrigatoriamente, é uma atividade obrigatória, uma vez ao ano, realizar uma semana voltada para essas situações. Meu obrigada, que eu sempre coloco no final. Mas a partir da... Menina, só ficaram vocês mesmo, foi. Cadê? Parar de gravar.